Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio e nós vamos aqui dando continuidade então ao nosso raciocínio referente a essas sugestões de trabalhar com o Excel na contabilidade. Bom, aqui nós precisamos em seguida fazer o que? Nós precisamos transferir esses dados para o nosso BD lançamentos. O que acontece? Aqui eu coloquei algumas contas aleatórias aqui, alguns lançamentos que não foram ainda lançados através do BD, só para a gente ter uma noção do que se trata. Aqui, por exemplo, no nosso lançamento, nós precisaríamos ter o nome separado da conta. Veja bem que aqui no nosso formulário nós estamos utilizando a conta e o nome juntos, certo? Como nós pegamos aqui do plano de contas. Só que aí, para o nosso banco de dados, é claro que nós vamos precisar disso daqui separado novamente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui a conta antes do saldo. Vamos transferir o saldo para outra. E vamos colocar aqui o nome da conta. Né? Seria o título da conta. Né? Colocar simplesmente como título. Isso. E depois então o saldo. O que acontece aqui é o seguinte. Nós precisamos então criar um campo para ser feita essa transferência. E ao invés de fazer esses cálculos aqui, para acontecer isso direto aqui na base de dados, nós vamos fazer já antes de transferir para a base de dados. Nós vamos fazer aqui durante o próprio lançamento. Então vamos diminuir aqui um pouquinho para sobrar um intervalo. Vamos aqui selecionar daqui XDF, XFD, isso. E vamos mudar essa cor aqui para nós podermos trabalhar. Vamos retirar essa cor, sem preenchimento. Isto, tá. Então, nesse intervalo, vamos ver se isso até XFD. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui os campos que nós vamos precisar transferir para cá, para a nossa base de dados. Então, tá aqui, ó, data, lançamento, conta, tá. Esses valores aqui nós vamos então já calcular antes. Então, aqui em tabela auxiliar, tabela auxiliar não tem nada a ver. Em F lançamentos, vamos aqui pode ser aqui na R4 mesmo, ou podemos até deixar aqui na mesma sequência, né? Isso. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, esta data aqui vai servir para todos os lançamentos. Então nós vamos colocar data é igual a F5 e vamos transformar essa referência em referência absoluta, simplesmente pressionando o F4 ou então colocando manualmente esse símbolo de dólar antes da coluna e antes da linha, certo? Aqui nós estamos com a coluna F com a linha 5, então antes do F e antes do 5. Pronto. Por que nós precisaríamos fazer isso? Porque já que vai ser igual para todas as linhas, nós vamos ter que arrastar isso daqui de acordo com a quantidade de lançamentos que nós temos. Certo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos. Então vamos arrastar já. 1, 2, 3, 4, 5. F2 para copiar e pronto. Só que daí nós vamos precisar, vamos imaginar que você não vá fazer ocupar os 5 registros em cada vez que você lançar. Então vamos deixar uma no final. Vamos colocar 0 manualmente. Pronto, em todas elas aqui. Isso.
Depois o número do lançamento. Bom, agora o número do lançamento já não é igual para todas as linhas. Então aqui nós temos o D9, D11, D13 e D15. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Lançamento é igual a D9, igual a D11, igual a D13, igual a D15, igual a D17. Agora veja bem, se nós quisermos, vamos já fazer toda a formatação aqui, para quando for transferido para a base de dados, ele já vir completo. Então, como nós estamos trabalhando aqui, claro que nós vamos ter acesso a essa parte e não a base de dados. Nós não vamos acessar a base de dados toda hora. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar para que saia um formato diferente. Por exemplo, 000.005, que é ali o, né, para sair nesse formato. Nós podemos fazer simplesmente ou formatando a célula, fazendo o formato aqui direto. Vamos pegar aqui o 6 que está mais visível, né? Em formatar célula e aqui em número personalizado, simplesmente 123 zeros.123. Pronto, ele já vai sair assim. Só que isso daqui na verdade é simples demais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui fazer essa mesma formatação, mas usando uma função por nome de texto. Então, aqui nós vamos colocar o que? É a D11. Então, antes do D, nós vamos colocar aqui é igual texto D11, isto, ponto e vírgula pro nosso argumento. Vamos abrir aspas, que nós queremos saber, como que se diz, formatar no tipo que nós queremos que apareça. Então, abre aspas, nós queremos isso daqui, então vamos colocar isto e fechar. Então aqui, ó, ele saiu do mesmo jeito, né? Só que aqui ele passou a não ser um número, ele é um texto. Então isso fica melhor, inclusive. Vamos aqui simplesmente arrastar. Nesta que não tem tá, só que aqui é D9, D11, isso, vamos mudar aqui para D11, D9, aqui não é D12, é D13, e essa é D15, e esta é D16. Pronto. Então aqui o que tiver número D16, tá tudo bem. Aqui ele está aparecendo 0, porque neste local deve ter algum espaço, alguma coisa deve ter. Senão ele apareceria simplesmente em branco, como esses daqui. D15. Tá vendo? Nós estamos no D16, seria na verdade o 17. Então tá aí o erro. E esse daqui vamos colocar o 0 manualmente mesmo. 13, 15, 17. Tudo bem. Agora nós temos o que? Aqui é que nós vamos ter que raciocinar de alguma outra forma. Veja bem que aqui nós temos o número da conta, só que nesse formato texto, e o nome da conta. Só que nós queremos transferir para lá separado um do outro. A primeira coisa que nós teríamos que fazer aqui, na verdade, é encontrar este número inicial dentro do nosso plano de contas, porque nós precisamos reverter, né? Então está aqui. Já que nós pegamos daqui do plano de contas, ele não vai dar uma referência circular pelo fato de que aqui ele está
já no modo valor, ele já está com o valor. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá no lançamento. Isto, né? Vamos tentar aqui fazer o seguinte. Opa, vamos primeiramente deixar fixo, né, essa parte. Até onde aparece o número da conta. Isso. Então vamos fixar aqui. Vamos lá em exibição. Congelar painéis e congelar painel. Pronto. Então essa parte aí nós podemos virar aqui, mexer aqui, não vai ter problema. Agora aqui então, vamos tentar a primeira coisa, que é o que? É igual. Proc V. Vamos pegar aqui o AF9, ponto e vírgula. Nós queremos buscar aonde isso daí? Lá no plano de contas. Então vamos selecionar aqui a A e a B, coluna A e B inteira, né? Só que somente a A e B. Aqui ele está selecionando inteiro. Então vamos colocar ali texto. Opa, já tiramos dali. É igual, proc V. O número da conta que nós vamos buscar em BD. Vamos fazer direto aqui, né? Cadê o nosso F lançamento? Em BD PL contas. Nesses casos aqui, por exemplo, isso é um exemplo do que eu disse em relação a não separar as palavras no nome da planilha. Então aqui fica mais simples para trabalhar, tá? Se fosse separado, nós trabalharíamos de outra forma. Daí nós vamos colocar o que? A coluna A e a coluna B. Pronto. Colocar inteira a coluna A e a coluna B. E nós vamos precisar de qual dado? Nós criamos duas colunas, a A e a B. A A é a primeira, então é a coluna número 1. A B é a segunda e é a coluna número 2. Então nós queremos o dado da coluna número 2. Ponto e vírgula. E embaixo aqui pergunta se nós queremos que seja exato ou não, né? Se for falso, é correspondência exata. Se for verdadeiro, ele vai encontrar o mais aproximado, o primeiro. Então vamos colocar aqui falso e pronto. O que aconteceu aqui? Nós conseguimos trazer de volta o número da conta do plano de contas. E agora nós vamos usar novamente isso e vamos trazer o número o nome da conta, somente o título. Aqui o proc V é sempre bom a gente comentar um pouco mais, porque isso, embora tem pessoas que façam essa vou até diminuir aqui um pouquinho. Pessoas que trabalhem, que façam, que precisem de utilizar bastante o proc V, porque na verdade é uma função bastante usada, mas ainda consegue ter alguma dificuldade, porque às vezes confunde aqui o final, né? Então o que nós estamos vendo? Proc V vai procurar aqui qual dado que nós temos que seja igual ao dado da nossa base de dados. Então o F9 tem que ser sempre da coluna da esquerda. Se não for da coluna esquerda, aí não dá para utilizar o proc V. Dá para utilizar outras funções de busca, mas não o proc V. E daí nós temos o que? Nós estamos procurando o dado que contém aqui no F9, que é o número da conta completa, lá no banco, na planilha plano de contas. Aonde? Nas colunas, vamos mostrar aqui no plano de contas, nas colunas A inteira
e na coluna B. Certo? E depois, então, veja que nós criamos aqui duas colunas e o que nós queremos lá é simplesmente o código da conta. Então, está aqui o código da conta. Claro que aqui ela não está com aquele mesmo formato do plano de contas. Mas nós podemos fazer esse formato usando a função texto também. Então, vamos fazer a mesma coisa. Igual texto, isto, e lá no final, ponto e vírgula para o próximo argumento, para nós mencionarmos que tipo de texto nós queremos, qual a formatação. Nós temos uma casa, ponto, nós temos duas casas, duas casas, duas casas e três casas, certo? Então, vamos fechar o nosso, fechar a aspa e fechar a nossa função. Pronto. Só que aqui saiu com 3. Tá. Por que saiu isso daqui? Porque aqui ele está entendendo que nós queríamos aqui dividir as casas aqui em milhares. E não é separador de milhar que nós estamos fazendo. Como tem aqui o separador de 3 casas e de 2 casas, então nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos separar esse ponto também com esse formato. Por isso mesmo foi que eu deixei só com espaço no outro. Nós podemos também deixar só com espaço, sem nenhum problema. Vamos deixar aqui uma, depois são duas, duas, duas e 3. Pronto. Só que nós estamos colocando a formatação diferente do plano de contas. O plano de contas está com uma. Então a primeira aqui é uma também. A segunda também é uma. Isto, então fica 32, 00, 00, 000, 000. Então, esta daqui, como nós estamos selecionando a coluna A e B inteira do plano de contas, então nós podemos simplesmente copiar essa função e a única coisa que vai mudar seria a referência que ele vai buscar. Aqui ele vai buscar no F9, depois na outra no F11, depois a outra no F13. Como são 5 linhas só, são 5 registros, nós vamos fazer manualmente. Agora vejam o seguinte. Vamos aí corrigir antes de... Aqui ele vem apresentando este aviso de erro de não disponível. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui uma função condicional e utilizar uma função que faz esse tratamento de erro. Então aqui, antes do texto e depois do sinal de igual, nós vamos fazer essa validação também. É igual se, que é a condicional, é não disp. Então, se o resultado dessa fórmula não estiver disponível, se for para dar esse erro de não disponível, então nós queremos que, vamos aqui copiar direto, isto, o Ctrl C, Ctrl V, vamos fechar essa daqui e vamos colocar para sair em branco, né? 2 aspas. E o Ctrl V novamente, que se o resultado contiver algum dado, que ele saia o dado então. O que vai acontecer? Ou ele vai sair o dado que contém lá, ou ele vai ficar em branco, ou uma coisa ou outra, né? Bom, claro que aqui está dando esse erro porque nós não fizemos esse acerto aqui, que é o seguinte, aqui é F9. Tá, antes disso, vejam bem que aqui, vamos usar essa parte aqui é maior que essa versão 2007
da condição, enquanto no 2003 a gente teria que trabalhar só correndo com ela aqui. Aqui nós já vemos o quadro inteiro. Veja bem, se aqui nós vamos fazer a formatação no final, porque o resultado na verdade será esse daqui, ou ele vai estar em branco ou ele vai sair o texto, procv, etc, ele vai ser esse resultado. Então nós não precisamos de utilizar essa função aqui no começo. Nós podemos retirar esta função, texto, e também o formato do texto. Isto vamos apagar e apagamos também isto. Assim fica um pouquinho mais leve pro Excel. E vamos então agora sim, vamos copiar e vamos colar manualmente. Aliás, aqui nós vamos ter que fazer a alteração das referências. Aqui não é F10, seria o F11. E aqui também não é o F10, seria o F11. Seria não, é. Exato, tá. Agora aqui, na outra, já seria, no lugar do 11, seria o 13. Então vamos mudar aqui para 13. 13. Ok. Depois, na outra, nós vamos mudar para o que está 12, vamos mudar para 15. E aqui no 12 também para 15. Em seguida, onde está 13, vamos alterar para 17. E F13 vamos colocar como F17. E no final nós vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar um 0 manualmente. Em uma delas, bom, depois nós decidimos aqui se permanece o 0 ou não e qual coluna que nós vamos utilizar para fazer esta validação. Bom, depois disso daqui então, vamos dar uma revisada, porque com certeza pode ter confundido alguma coisa pelo fato de aqui eu simplesmente estar trocando esses números. Esses números nós precisamos nos lembrar que se tratam de quê? Da referência que nós estamos arrastando para lá. Então aqui, ó, o F9 que nós colocamos aqui é por causa disso daqui, ó, F9, né? Se não diz procv, o F9, né? A próxima aqui como F13, que seria também a mesma coisa por causa desta coluna, desta célula F11, né? Vamos até dar uma olhadinha ali, F11, depois a F13 também a mesma coisa, até a F17, que nós estamos vendo aqui na nossa fórmula, que corresponde a esta célula F17. Claro que não seria nem necessário comentar que essas referências têm que estar muito corretas para que nós não tenhamos problema depois na apuração dos dados que nós precisamos. Bom, agora o histórico, como que nós vamos fazer? O histórico não tem segredo porque seria a mesma coisa. Só que, como eu disse anteriormente, nós temos aqui um histórico em minúsculo, ou às vezes uma letra minúscula, outra maiúscula, etc. Só que no histórico, para contabilidade, tem que sair tudo em maiúsculo. Então vamos colocar aqui o seguinte, é igual. Vamos inicialmente colocar aqui é igual a H9, né? O que acontece? Ele sai ali em minúsculo. Tá? Vamos diminuir essa daqui para nós verificarmos. Ocultar isto. Ele sai aqui em minúsculo. O que nós colocamos? É igual a H9. Né? Então nós queremos que saia tudo maiúsculo aqui. Então nós já vamos fazer por aqui mesmo essa conversão. Colocando depois do sinal do igual
a função maiúscula e abre e fecha o parênteses. Pronto. Então aqui ele já saiu tudo em maiúsculo. Para as outras aqui, nós podemos arrastar e fazer simplesmente, ó, onde está, será F9. Então esse daqui é F11, que é por causa da referência da célula. Tá vendo que aqui ele estava azul aqui em cima, ele já passou azul aqui para baixo porque por causa da referência. Depois esse H11, só que não é H, tá certo, o H11 na verdade seria o H13. Veja que aqui automaticamente, quando muda aqui, ele já está lá no 11, o azul. E se nós mudarmos ali para o 13, automaticamente ele já mostra qual a referência que está sendo utilizada. Em seguida, então, a 15. E no final, a H17. Então, quanto à forma de digitar aqui, não precisa esquentar a cabeça, porque ele vai sair nos seus documentos, na sua base de dados já corretamente. Bom, agora que nós temos o valor do débito e do crédito, vamos fazer o seguinte, para que não fique... Vamos diminuir aqui, né? Isto, simplesmente para não tomar débito e crédito. Veja bem que aqui nós precisamos fazer o seguinte. Nós podemos colocar igual J9, tudo bem, e esse daqui é igual ao L9. Essa validação que eu disse, nós não vamos fazer aqui. Nós vamos fazer já direto aqui no lançamento. Esse nós vamos ver como que faz para que nós não façamos esse tipo de erro. Então aqui não precisa fazer nenhuma alteração. Nós já fazemos a formatação aqui mesmo. Ele já está formatado com número, duas casas. Se for negativo, que não pode, né? Ele vai sair em vermelho, certo? Vamos ver aqui se de fato ali também está obedecendo. Exatamente, né? Bom, depois nós podemos simplesmente selecionar as duas. Pega nessa aba na última, arrasta as fórmulas e nós vamos fazer agora o que? A substituição. Aonde é o J10? Na verdade seria J11. L10 seria L11. Tá. Agora vamos pensar que você tem uma porção de dados assim para você fazer essa alteração manualmente, certo? Você pode fazer o seguinte. Selecione todo o intervalo que você precisa, que você só vai dando Enter daí. Então aqui, por exemplo, J11 na verdade seria J13. Isso, Enter. Ó, L11 já vai para L13, Enter. J12 vai para J15. Opa, saiu errado. Isto, segura pressiona o Shift e Enter que ele volta. 115, não, seria o 15. Enter. O L15. Depois o J17 e o L17. Pronto. Embaixo nós vamos deixar como 0 por enquanto, depois nós vamos ver. Agora o título. Agora sim, nós vamos ter que utilizar o título que nós, referente a esta conta, nós vamos ter que utilizar o título separadamente. Nós podemos fazer de duas formas. Tem outras formas, inclusive, que poderiam ser feitas. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar o PROC-V também
Mas nós não vamos utilizar o PROC-V com referência à célula que nós fizemos o lançamento, certo? Nós não vamos utilizar o PROC-V utilizando a referência à célula F9. Nós vamos pegar diretamente o resultado da fórmula que nós fizemos. Então, seria esta daqui. Vamos testar porque aqui nós colocamos com modo texto no final. Nós colocamos lá um modo texto. Então, no caso aqui ele pode, inclusive, mas vamos até fazer, porque ele, tranquilamente ele não teria que aceitar. Vamos colocar aqui igual para que ver. Este. Daí nós vamos ter que procurar no nosso BD PL contas, o A e o B. Opa, igual, pode ver. Isso, ponto e vírgula. Vamos colocar, vamos escrever também, vamos digitar aqui a referência que é o que? É o banco de dados, BD, a planilha BD, como nós estamos vendo aqui, ó, né? PL, underline, contas e um ponto de exclamação. Então aqui ele está se referindo a essa planilha, a outra planilha, né? E o intervalo da planilha, a coluna A e B, a dois pontos B. Tudo bem. Daí nós estamos procurando então a B, não, seria a C. Por quê? Nós precisamos seria B, A, C. Pronto. Estava fazendo confusão por causa dessa fórmula que nós fizemos que deu esse valor. BC, já mostramos lá por quê. Daí seria a coluna 2 e os 0. Então, tá. Ó, a fórmula digitada contém um erro. Vamos ver qual o erro, que é o quê? Aqui está com dois pontos de exclamação. Pronto. Bom, veja que aqui, ó, na verdade, ele está o quê? Ele está procurando porque não encontrou alguma coisa. Esse é alguma coisa que nada mais é do que PL contra gas. Então, vamos escrever o nome correto. Ainda está com erro. PROC-V T8, que é essa daqui. PL. Aqui está como P. Na verdade seria um B. BD. Tá. Aqui ele deu então esse erro de ND. Por quê? Porque não existe um texto, esse texto aqui, no nosso plano de contas. Então muitas vezes eu estou fazendo questão de mostrar dessa forma antes, porque eu recebo bastante perguntas a respeito disso, a respeito de erro de fórmulas, etc., sendo que a fórmula está certinha. Claro que está certinha. Só que alguma coisa está errada, porque é o quê? Que esse dado não existe. Se esse dado não existe, então automaticamente ele vai mesmo sair, né, com esse não disponível. Mas a fórmula em si está correta sim. Tá? Se nós retirarmos aqui, por exemplo, essa formatação, vamos retirar aqui esse texto. Vamos retirar aqui essa formatação. Isso. Aqui ele deu certo. Por quê? Porque aqui ele passou a ser um número, né? Vamos ocultar isso daqui por enquanto. Isto. Para nós entendermos aqui, ó. Então, nós retiramos simplesmente essa formatação que é como texto e fizemos
e fizemos a fórmula, então ele busca esse valor que é igual ao que está no nosso plano de contas. Só que no plano de contas ele está formatado. Nós estamos vendo que aqui, ó, é exatamente a formatação que nós temos lá. Só que aqui ele está formatado para aparecer desse jeito. Nós podemos também, claro, simplesmente retirar esse texto, Ctrl U, isto, Ctrl U para nós localizarmos e substituir. Vamos colocar aqui texto. E o tipo de texto que nós pusemos. Opa. Não, primeiro texto por nada, né? Substituir tudo. Então vamos aqui uma correspondência de tá em fórmulas. Isto por planilha, por linha, tá. Então localizar tudo primeiramente, tá aqui. Então esses registros que foram encontrados é o que tem esse valor. O valor da palavra texto, né? Vamos colocar em substituir tudo. Por que ele não pode substituir no caso aqui? Porque ele ele simplesmente vai ficar com um erro na fórmula daí. Então nós vamos retirar, pode ser retirado manualmente, né? Aqui nós temos então essa palavra texto, que é uma função, e vamos retirar também no final o formato do texto que nós queremos. Pronto. Essa daqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Veja bem, isso daqui eu estou simplesmente mostrando algumas opções do que pode ser feito e dos erros que podem ocorrer quando se usa algum tipo de... como que se diz? Opa, esse aqui não. Esse já tiramos. Quando se usa alguma fórmula com resultado sobre outra fórmula e que são incompatíveis, principalmente a formatação. Nós não podemos somar um texto, então, no caso, um texto é diferente de um título de um número. Ok. E essa daqui vamos deixar assim. Bom, o que aconteceu? Então aqui já melhorou. Só que nós podemos fazer já a formatação igual saia do plano de contas. Também aqui vamos selecionar esses campos e vamos colocar aqui formatar. Desculpa, início. Estou me confundindo com 2003 também. Início, vamos lá em formatar, célula, e aqui nós vamos em personalizado. Personalizado, o que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos simplesmente colocar no tipo o 0, barra invertida, ponto. Aqui seria outra coisa, que é só 0.00. Também é com um 0 lá. Ponto 00.00.000. Pronto, vamos ver que jeito que saiu. Tá. Então veja que aqui ao invés de sair 320, ele saiu 320 milhões, como se fossem valores. Então agora vamos voltar aqui para ver esse erro que foi. Vamos lá em formatar células novamente, que é o seguinte, está vendo aqui que nós fizemos correto, só que ele entendeu que é diferente.
é que aqui ó, nós temos que separar, como está separado aqui, ó, 0, 0, nós temos aqui, ó, aspa e ponto, porque o ponto aqui ele está entrando como ou um separador de milhar ou ele entra como um texto. Então vamos aqui simplesmente dar OK, parece que está resolvido, né? 3, um dígito, mais um dígito, 2 dígitos, 2 dígitos e 3 dígitos. Então nós temos aqui o primeiro nível com 1, o segundo nível com 1, o terceiro nível com 2, o quarto nível com 2 e o quinto nível do plano de contas com 3 dígitos. Bom, agora nós precisamos ainda... Opa, só que aqui nós fizemos no lugar errado. Nós fizemos a coisa certa no lugar errado. Histórico, tá, nós pegamos aqui o H que é o histórico, tá, o débito já não tá, depois o crédito, tá, no lugar do crédito nós acabamos colocando o que seria o título. Nesse caso aqui nós podemos simplesmente fazer o seguinte, é só na primeira, porque nós não fizemos o restante, então um Ctrl X para recortar e colar na outra. E esta daqui, na anterior, nós simplesmente arrastamos a fórmula para cima e pronto. Já está tudo certo. Meus amigos, nós vamos terminar isso daqui no próximo vídeo, porque como está o espaço aqui não está muito claro, nós precisamos ver daí com mais clareza cada detalhe desse antes de encerrarmos essa parte. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.